Imagine isto: 3 dias em que cada palavra que sai da sua boca para si mesmo seja positiva, motivadora e cheia de amor próprio. 3 dias sem críticas destrutivas, sem dúvidas nem autolimitação, apenas afirmações que te empoderam, que te elevam. Você se atreve a tentar? O que você dirá nesses 3 dias tem o poder de transformar sua mente, você e, o mais importante, sua vida. Porque quando você se trata bem, abre as portas para a abundância, o sucesso e a paz mental. Este é o desafio que mudará sua perspectiva. Se você está pronto para ver como sua vida pode dar uma reviravolta impressionante, fique até o final. Hoje começa a mudança, e tudo começa com o que você diz a si mesmo. Antes de começar, quero que reserve um momento para se comprometer com essa transformação. Vá até os comentários e escreva: hoje me torno a melhor versão de mim mesmo, sou estoico. Essa será sua primeira afirmação, o primeiro passo para uma nova vida, uma nova mentalidade. Essa frase não são apenas palavras. É um compromisso com seu próprio crescimento e transformação. Faça dela a sua verdade e prepare-se para mudar sua vida de dentro para fora. Número 1. A transformação começa com 3 dias de foco total. A transformação não é uma questão de sorte nem de talento, mas de foco total. Se você realmente deseja mudar sua mentalidade e reprogramar seu cérebro, precisa de 3 dias de prática consciente para iniciar esse processo. Não se trata apenas de desejar a mudança, mas de assumir um compromisso inquebrantável com a ideia de que você pode moldar seu destino. Epiteto dizia que o progresso não acontece por acaso, mas sim por autodisciplina e esforço. Se você dedicar 3 dias a focar sua mente no que realmente deseja, estará lançando as bases de uma transformação real. O cérebro tem períodos de alta receptividade pela manhã, à tarde e à noite. Esses momentos não são aleatórios, mas janelas biológicas em que o sistema nervoso está mais aberto para absorver informações. Pela manhã, logo ao acordar, a mente ainda não foi bombardeada por distrações e está em um estado de maior plasticidade. À tarde, quando o corpo está em movimento, a conexão entre pensamento e ação se fortalece. À noite, antes de dormir, o cérebro entra em um estado de reflexão profunda, no qual os pensamentos são gravados com mais intensidade. Marco Aurélio praticava isso em suas meditações noturnas, revisando seu dia e se preparando mentalmente para o seguinte. Se você repetir afirmações nesses momentos-chave, seu cérebro as absorverá com mais facilidade. Mas não basta apenas dizer as palavras. É preciso sentir, visualizar e encarnar essas afirmações com convicção. Os estoicos não apenas falavam sobre a virtude, eles viviam a virtude. A repetição consciente é o caminho para transformar um pensamento em crença e, por fim, em realidade. Ao despertar, coloque a mão no coração e repita afirmações que reforcem a identidade que você deseja construir. Não pense no que não quer, mas no que deseja alcançar. Em vez de dizer, quero ser mais disciplinado, diga, eu sou disciplinado. Em vez de dizer, quero ter mais confiança, diga, eu confio plenamente em mim mesmo. O cérebro não distingue entre realidade e pensamento. Quanto mais você viver essas afirmações na sua mente, mais rápido elas se refletirão no seu comportamento. Sêneca dizia que a sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade, e essa preparação começa com a maneira como você decide pensar. Durante a tarde, para reforçar suas afirmações, associe-as ao movimento físico. Caminhe com determinação, respire profundamente, sinta no corpo a energia da transformação. Não repita afirmações de forma passiva. Transforme palavras em ação. Os estoicos sabiam que a virtude não está nas palavras, mas nos atos. Cada passo que você dá, cada decisão que toma, cada momento em que escolhe agir ao invés de procrastinar é uma confirmação da identidade que você está construindo. Você não é o que diz que é. Você é o que faz repetidamente. Antes de dormir, reflita sobre seus avanços do dia e programe afirmações para o dia seguinte. Não deixe sua mente se encher de preocupações e pensamentos negativos. Os últimos pensamentos antes de dormir são processados durante a noite e podem influenciar seu estado mental ao acordar. Marco Aurélio revisava seu dia todas as noites, analisando o que poderia melhorar e preparando sua mente para enfrentar o dia seguinte com mais sabedoria. Se você aplicar esse princípio, pouco a pouco verá seu foco se fortalecer e sua mentalidade mudar.
3 dias de foco total são suficientes para iniciar uma mudança real. Não porque seja um método mágico, mas porque aquilo que você faz de forma consciente e repetida se transforma em hábito. E uma vez que um hábito se estabelece, a transformação se torna inevitável. Epiteto ensinava que a excelência não é um ato, mas um hábito. Se você tomar o controle de seus pensamentos e direcioná-los com intenção, estará dando os primeiros passos para se tornar a pessoa que deseja ser. Não subestime o poder desses 3 dias. Não se trata apenas de um desafio temporário, mas do início de uma nova mentalidade. Não espere se sentir pronto. Apenas comece. Não permita que a dúvida tome conta. Seu cérebro acreditará naquilo que você repetir com intensidade suficiente. A vida é o resultado dos pensamentos que você alimenta diariamente. Se você decidir transformar sua mente, sua realidade começará a mudar com ela. Número 2. A conversa interna molda sua realidade. A voz dentro da sua cabeça é a arquiteta da sua realidade. Cada pensamento que você repete é um tijolo na construção da sua vida. Se seu diálogo interno está cheio de dúvidas, queixas e desculpas, isso será refletido no seu dia a dia. Mas se você aprende a falar consigo mesmo com determinação e foco, começará a transformar sua maneira de agir e perceber o mundo. Marco Aurélio entendeu isso perfeitamente quando escreveu que a qualidade da nossa vida depende da qualidade dos nossos pensamentos. Você não pode esperar grandeza se fala consigo mesmo com palavras de derrota. Cada pensamento gera uma reação bioquímica no seu corpo. A ciência já demonstrou que o que você pensa muda a maneira como você se sente e, por sua vez, influencia como você age. Se você repete constantemente para si mesmo que não é suficiente, seu cérebro reforça essa crença até transformá-la em realidade. A mente busca a confirmação daquilo em que acredita. E se você a alimenta com negatividade, tudo o que fizer estará condicionado por essa perspectiva. Epiteto dizia que não são os eventos que nos afetam, mas a interpretação que fazemos deles. Se você interpreta cada desafio como uma prova de que não pode seguir em frente, desistirá antes mesmo de tentar. O poder da conversa interna se manifesta no cotidiano. Se você acorda de manhã e a primeira coisa que pensa é: hoje será um dia difícil, seu cérebro ativará circuitos de estresse antes mesmo que algo realmente ruim aconteça. Seu corpo ficará tenso, seu humor cairá e seu foco será limitado. Não é magia, é biologia. Sua mente se antecipa ao que espera e se prepara para isso. Mas o mesmo acontece no sentido contrário. Se ao despertar você decide dizer a si mesmo: hoje é um dia cheio de oportunidades, seu cérebro ativará estados emocionais mais positivos. Você estará mais receptivo e agirá com mais confiança. Os estoicos praticavam esse princípio diariamente. Marco Aurélio escrevia em suas meditações para reforçar sua própria filosofia, para lembrar a si mesmo como queria reagir diante da vida. Ele não deixava sua mente ao acaso, mas tomava controle de sua narrativa. Você pode fazer o mesmo. Mude a forma como se fala. Não permita que pensamentos automáticos determinem seu estado mental. Questione cada pensamento negativo. Pergunte-se: isso é absolutamente verdade ou apenas uma percepção momentânea? Na maioria das vezes você perceberá que é apenas um hábito de pensamento, não uma verdade inalterável. A chave está em se treinar para dirigir sua mente, em vez de ser dirigido por ela. Não basta apenas dizer afirmações vazias, você precisa senti-las, precisa acreditá-las. Se todos os dias você repete: estou preparado para o sucesso, enfrento cada desafio com determinação, minha mente é forte e resiliente, pouco a pouco começará a agir de acordo com essas afirmações. Sua conversa interna não deve ser uma fonte de fraqueza, mas sua maior ferramenta de força. Sêneca dizia que a maior desgraça é uma mente que se atormenta a si mesma. Não permita que a sua faça isso. Quando enfrentar um desafio, em vez de pensar não consigo fazer isso, diga a si mesmo: posso aprender a fazer isso. Se falhar em algo, em vez de dizer sou um fracasso, diga: isso é uma lição para melhorar. É uma pequena mudança nas palavras, mas uma mudança enorme nos resultados. A conversa interna pode ser seu maior obstáculo ou sua maior vantagem. Depende de você decidir se a usará para se fortalecer ou para se sabotar. Os pensamentos não são apenas ideias que passam pela mente, são ordens que seu cérebro executa. Se você lhe dá ordens de fraqueza,
ele responderá com insegurança. Se lhe dá ordens de confiança e determinação, ele agirá com firmeza. Você não pode se dar ao luxo de falar consigo mesmo de uma forma que te limite. Fale consigo como falaria com alguém que você respeita e deseja ver triunfar. Torne-se seu próprio mestre, seu próprio guia, seu maior motivador. Todos os dias você tem a oportunidade de decidir como vai se falar, e essa decisão molda seu destino. Você não pode controlar tudo o que acontece ao seu redor, mas pode controlar a narrativa na sua mente. E ao fazer isso, pouco a pouco transformará não apenas sua forma de pensar, mas a realidade em que vive. Número 3. Seu cérebro não distingue entre realidade e pensamento. Seu cérebro não diferencia o que você imagina do que realmente experimenta. Para ele, os pensamentos não são apenas ideias abstratas, mas eventos que podem influenciar seu corpo e suas emoções da mesma forma que uma experiência real. Se você constantemente visualiza fracasso, medo ou limitações, sua mente reage como se estivesse vivenciando essas situações, ativando o estresse e a ansiedade. Mas se você treina seu cérebro para se concentrar no sucesso, na disciplina e na força, ele começará a agir como se essas qualidades já fizessem parte de você. Marco Aurélio compreendia isso quando escreveu que nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Se você controla o que pensa, controla seu destino. Estudos em neurociência demonstraram que os mesmos circuitos cerebrais se ativam tanto quando você imagina algo quanto quando realmente o experimenta. Não é apenas uma metáfora, é um fato biológico. Se sua mente recria uma situação com detalhes suficientes, seu corpo responde da mesma forma que se estivesse vivendo aquilo. Isso explica por que pensamentos de medo ou dúvida podem gerar reações físicas como suor, tensão muscular ou até mesmo paralisia. O perigo pode não ser real, mas seu cérebro o processa como se fosse. Epiteto dizia que o que perturba o homem não é o que lhe acontece, mas a opinião que ele tem sobre isso. Essa opinião é o filtro pelo qual você interpreta a realidade. Atletas olímpicos usam esse princípio há décadas. Foi comprovado que podem melhorar seu desempenho apenas com a visualização intensa de suas rotinas, sem precisar se mover fisicamente. Seus cérebros treinam os mesmos padrões neurais como se estivessem realmente competindo. Eles não estão se enganando. Estão preparando seu corpo e mente para executar com perfeição quando o momento chegar. O mesmo se aplica a qualquer aspecto da vida. Se você se vê como uma pessoa disciplinada, resiliente e bem-sucedida, começará a agir de acordo com essa imagem. Se, por outro lado, se visualiza como alguém fraco ou incapaz, seu cérebro reforçará essa identidade. A chave está em treinar a mente com a mesma seriedade com que se treinaria o corpo. Não basta apenas dizer que quer mudar, você precisa visualizar com detalhes o resultado que deseja. Não é suficiente imaginar vagamente o sucesso, é necessário senti-lo, vivê-lo mentalmente com a maior clareza possível. Se você quer desenvolver disciplina, imagine como uma pessoa disciplinada age. Se deseja superar um medo, visualize-se enfrentando-o com confiança. Isso não é uma prática superficial, mas um método para reconfigurar sua forma de pensar e reagir à vida. Todos os dias, antes que o mundo o distraia, reserve alguns minutos para se visualizar alcançando seu objetivo. Não como um desejo distante, mas como uma realidade presente. Imagine como você se sente, o que está fazendo, como age com segurança. Sinta a satisfação de ter chegado a esse ponto. Se você treinar seu cérebro para processar essas imagens como reais, ele começará a alinhar seus pensamentos e ações com essa visão. Marco Aurélio dizia que você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará a força. Esse poder começa na forma como você escolhe pensar. Não se trata de otimismo ingênuo ou auto-engano, mas de programação mental. Se você enche sua mente com imagens de sucesso e superação, essas serão as ordens que seu cérebro seguirá. Mas se permitir que medo, dúvida e negatividade dominem seus pensamentos, estará treinando sua mente para fracassar antes mesmo de tentar. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E isso é verdade, porque muitas vezes é o medo do fracasso que nos paralisa, não o fracasso em si. Se você puder mudar sua forma de pensar, poderá mudar sua forma de viver. Tome o controle da sua mente antes que o mundo o faça por você. Se quer mudar sua vida, comece mudando a forma como se vê.
Visualize seu sucesso. Viva em sua mente a vida que deseja antes que ela se torne realidade. E quando chegar o momento de agir, seu cérebro já estará preparado para executar o que ensaiou. A diferença entre aqueles que alcançam o que querem e aqueles que não alcançam não está na sorte nem no talento, mas na capacidade de programar sua mente para o sucesso antes que ele aconteça. Número 4. A maioria das pessoas vive no automático. A maioria das pessoas vive no automático, repetindo os mesmos pensamentos, as mesmas ações e, consequentemente, obtendo os mesmos resultados. Elas não percebem que sua vida não muda porque sua mente continua presa nos mesmos padrões. Marco Aurélio dizia que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Se todos os dias você pensa da mesma forma, sente as mesmas coisas e age do mesmo jeito, então seu futuro será idêntico ao seu passado. Não há transformação sem uma mudança na forma de pensar. O cérebro humano processa entre 60 mil e 70 mil pensamentos por dia. O preocupante é que 90% desses pensamentos são os mesmos do dia anterior. Essa repetição cria uma identidade rígida, uma história que contamos para nós mesmos e que acabamos acreditando como se fosse a única realidade possível. Epiteto nos ensinava que não é o que nos acontece que nos afeta, mas a interpretação que fazemos disso. No entanto, se sua interpretação nunca muda, se você continua repetindo as mesmas crenças, permanecerá preso a uma versão limitada de si mesmo. Se alguém se repete constantemente "não sou bom nos negócios", cada decisão que tomar reforçará essa crença. Evitará riscos, rejeitará oportunidades e se cercará de pessoas que confirmem essa história. Sua vida não será determinada pelo destino, mas sim pela sua própria programação mental. A mente busca coerência e se você acredita em algo sobre si mesmo, seu cérebro fará de tudo para confirmar essa crença. O mesmo ocorre em qualquer outro aspecto da vida. Se você se diz "não sou disciplinado", suas ações refletirão essa identidade. Se pensa "não sou capaz de falar em público", sempre que tiver uma oportunidade de fazê-lo, sentirá pânico. Mas isso não acontece porque seja uma verdade absoluta, e sim porque você reforçou essa crença ao longo do tempo. A chave está em identificar esses pensamentos recorrentes e substituí-los conscientemente. Não basta querer mudar. É necessário desmontar as histórias que você tem contado para si mesmo. Na próxima vez que perceber um pensamento limitante, questione-o. Pergunte-se: isso é realmente verdade ou apenas uma ideia que repeti tantas vezes que tomei como realidade? Na maioria das vezes, você perceberá que não há uma razão real para continuar sustentando essa crença, além do simples hábito. Cada pensamento que você tem molda sua realidade, porque seu cérebro não diferencia o que você pensa daquilo que realmente acontece. Se você começa a dizer "sou disciplinado", mesmo que no início não acredite completamente nisso, com o tempo sua mente começará a agir de acordo com essa nova identidade. Não é magia, é neurociência. Os estoicos sabiam que a autodisciplina começa com o controle do pensamento. Sêneca dizia que não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. E a pior forma de desperdiçá-lo é deixando-o nas mãos de pensamentos automáticos que não te levam a lugar algum. Tomar o controle da sua mente não é fácil, porque você passou anos permitindo que ela operasse no piloto automático. Mas cada vez que escolhe conscientemente um pensamento, em vez de deixar sua mente vagar sem direção, você está recuperando o poder sobre sua vida. Não se trata de se forçar a pensar positivo sem motivo, mas de treinar-se para reconhecer quais pensamentos te fortalecem e quais te enfraquecem. Se diante de um problema você pensa "isso é difícil demais", seu cérebro desistirá antes mesmo de tentar. Mas se em vez disso você se pergunta "como posso resolver isso?", logará um mecanismo completamente diferente. Você não pode mudar sua vida sem antes mudar sua forma de pensar. Não pode esperar resultados diferentes se continua alimentando sua mente com as mesmas crenças de sempre. A disciplina mental é a base de qualquer transformação. Marco Aurélio praticava esse princípio escrevendo seus pensamentos todas as manhãs, lembrando-se de sempre parar e escolher conscientemente uma nova forma de pensar. Número 5. A programação de crenças molda seu destino. O que você acredita sobre si mesmo se torna a base sobre a qual constrói sua vida. Não porque seja uma verdade absoluta, mas porque sua mente foi programada para agir em consequência disso.
As crenças limitantes nada mais são do que pensamentos repetidos tantas vezes que se transformam em padrões automáticos. Epiteto dizia que as pessoas não são perturbadas pelos eventos, mas pela interpretação que fazem deles. Se você interpreta um desafio como uma prova impossível, ele te paralisará. Mas se o vê como uma oportunidade para aprender, sua mente responderá com soluções em vez de desculpas. O cérebro não está fixado em uma única forma de pensar. A neuroplasticidade demonstra que a estrutura cerebral muda à medida que reforçamos novas conexões neurais. Ou seja, toda vez que você escolhe um pensamento diferente, está remodelando fisicamente sua mente. Marco Aurélio praticava esse princípio ao escrever suas meditações, repetindo ideias que fortaleciam seu caráter e reforçavam sua autodisciplina. Não era acaso, era um treinamento mental. Toda vez que você alimenta sua mente com pensamentos de crescimento, está programando seu destino para se alinhar com eles. Se alguém passou anos dizendo a si mesmo, "Sou ruim com dinheiro", seu cérebro construiu uma identidade em torno dessa crença. Como resultado, essa pessoa evitará aprender sobre finanças, rejeitará oportunidades e tomará decisões que confirmam essa história. Não é o destino que a condenou à escassez, mas sim sua mente, que a manteve presa em um ciclo de autossabotagem. O mesmo acontece em qualquer outro aspecto da vida. Se você se repete "não sou disciplinado", agirá de forma inconsistente. Se diz "não sou bom em interações sociais", evitará situações que poderiam ajudá-lo a melhorar. A chave está em reescrever suas crenças conscientemente. Não se trata de se enganar, mas de escolher pensamentos que te fortaleçam, em vez de te limitarem. Em vez de dizer "não sou bom com dinheiro", diga "estou aprendendo a administrar meu dinheiro com inteligência". No começo pode parecer forçado, mas com a repetição, seu cérebro começará a aceitar essa nova história. Sêneca dizia que, enquanto viver, você deve continuar aprendendo a viver. Você não está preso a uma versão imutável de si mesmo. Tem a capacidade de se reinventar todos os dias. A verdadeira mudança não acontece com desejos vazios, mas com intenção e repetição. Cada pensamento que você escolhe reforça um caminho neural em seu cérebro. Se você constantemente repete ideias de crescimento, elas se tornam a base da sua identidade. A autodisciplina não é uma característica com a qual você nasce, mas o resultado de uma mente treinada para a constância. A confiança não é um dom, mas o efeito de pensamentos que reforçam a segurança em si mesmo. O que você pensa hoje define quem você se tornará amanhã. Os estoicos entendiam que a mente deve ser moldada com a mesma dedicação com que se molda o corpo. Você não deixa sua saúde física ao acaso. Então por que deixaria sua saúde mental nas mãos de pensamentos automáticos? Epiteto ensinava que ninguém é livre se não for dono de si mesmo. Ser dono de si começa com o domínio da sua narrativa interna. Se você permitir que crenças antigas continuem governando sua vida, permanecerá preso em um ciclo de mediocridade. Mas se tomar o controle e decidir quais pensamentos irá permitir, estará moldando um destino alinhado com aquilo que realmente deseja. A programação mental é um processo contínuo. Não basta mudar uma crença uma única vez. É necessário reforçá-la com cada ação. Se você começa a dizer "sou disciplinado", seus atos devem refletir essa afirmação. Não basta dizer "posso aprender". Você precisa se expor a novas experiências. A diferença entre aqueles que alcançam suas metas e aqueles que ficam estagnados não está na sorte, mas na qualidade dos pensamentos que escolheram alimentar. Tome o controle da sua programação mental antes que o mundo faça isso por você. Não repita pensamentos que não te servem apenas porque os tem repetido a vida inteira. Cada dia é uma oportunidade para instalar novas crenças, para construir uma mentalidade que te impulsione em vez de te travar. Você não é prisioneiro do seu passado. Você é o arquiteto do seu futuro. O que você pensa, o que reforça e o que escolhe acreditar é o que, no fim das contas, determinará quem você se torna. Número 6. O papel das manhãs na transformação. As primeiras palavras que você pronuncia ao despertar não são apenas sons, mas ordens diretas para sua mente. Nos primeiros instantes do dia, seu cérebro ainda não foi bombardeado por distrações. Está em um estado receptivo, absorvendo o que você lhe oferece como se fosse uma tela em branco. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que cada dia é uma nova oportunidade para viver de acordo com a virtude, para agir com propósito e força.
Mas se a primeira coisa que você diz ao abrir os olhos é uma reclamação, já está programando sua mente para focar no negativo. A ciência confirma o que os estoicos já intuíram. A mente é mais receptiva a novas crenças logo ao despertar. Durante o sono, o cérebro entra em um estado de reorganização e limpeza. E ao acordar, seus circuitos estão prontos para serem programados. Nesse momento, o que você pensa e diz terá um impacto maior do que em qualquer outra parte do dia. Se a primeira coisa que você diz ao acordar é "hoje será um dia difícil", sua mente começará a buscar provas para confirmar essa afirmação. Mas se você diz "hoje é um dia cheio de possibilidades", estará treinando seu cérebro para focar em soluções, oportunidades e crescimento. Os estoicos sabiam que a vida não se trata do que acontece, mas de como interpretamos o que acontece. Se você desperta com uma mentalidade de derrota, seu dia refletirá essa atitude. Mas se desperta com uma mentalidade de poder, até mesmo os desafios se tornarão degraus para o seu crescimento. Epiteto dizia que o mais importante não é o que acontece com você, mas como você responde a isso. E essa resposta começa com as palavras que escolhe ao abrir os olhos. O corpo também responde a esses sinais. Se ao despertar você diz com energia, "estou pronto para este dia", sua postura muda, sua respiração se torna mais profunda, sua mente se ativa. Mas se a primeira coisa que faz é suspirar e dizer "mais um dia", seus músculos se contraem, seu humor cai e tudo parece mais difícil do que realmente é. A maneira como você fala consigo mesmo define a forma como enfrenta a vida. Comece cada manhã com afirmações poderosas, não com frases vazias, mas com palavras que alinhem sua mente com o sucesso e a abundância. Sêneca dizia que a vida não é curta, mas que a desperdiçamos com preocupações desnecessárias. E uma das formas mais eficazes de aproveitar a vida é começar o dia com a intenção correta. Não espere que as circunstâncias sejam perfeitas para pensar de forma positiva. Use suas palavras para construir a realidade que deseja experimentar. Se ao despertar você diz "hoje avanço com disciplina", estará fortalecendo sua vontade antes que os desafios apareçam. Se diz "hoje busco oportunidades", estará treinando seu cérebro para perceber possibilidades que antes passavam despercebidas. Não se trata de simples otimismo, mas de programação mental. O que você repete com convicção se torna a estrutura sobre a qual seu destino é construído. As manhãs são o alicerce da sua transformação. Você não pode controlar tudo o que acontecerá no dia, mas pode decidir com qual mentalidade irá enfrentá-lo. E essa decisão começa com as primeiras palavras que escolhe dizer. Marco Aurélio praticava esse princípio escrevendo seus pensamentos todas as manhãs, lembrando-se de que a vida traria desafios e que ele deveria enfrentá-los com virtude e coragem. Faça o mesmo. Não deixe que a primeira conversa do dia seja uma reclamação ou uma desculpa. Fale com poder, com determinação, com a certeza de que cada dia é uma oportunidade para se aproximar da pessoa que deseja se tornar. Número 7. Cada pensamento afeta sua biologia. Cada pensamento que você tem é um sinal químico que seu cérebro envia ao seu corpo. Eles não são apenas ideias flutuando em sua mente, mas ordens que determinam como você se sente, como age e até mesmo como sua saúde funciona. Marco Aurélio disse com clareza: "A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos." Se você constantemente alimenta sua mente com preocupações, estresse e negatividade, seu corpo responderá como se estivesse em perigo, liberando hormônios do medo e drenando sua energia. Mas se treina sua mente para se concentrar na gratidão, na disciplina e no crescimento, seu corpo se alinhará com esse estado interno. A ciência confirma o que os estoicos sabiam por experiência. Quando você tem pensamentos de medo ou ansiedade, seu corpo libera cortisol e adrenalina, os hormônios do estresse. Isso aumenta a tensão muscular, acelera os batimentos cardíacos e coloca seu organismo em estado de alerta, como se estivesse enfrentando um perigo real. O problema é que, quando esse estado se torna crônico, o corpo se desgasta. A mente passa a enxergar ameaças em toda parte. O sistema imunológico se enfraquece e problemas de saúde surgem. Sêneca dizia que sofremos mais na nossa imaginação do que na realidade. E ele tinha razão. Muitas das nossas preocupações nunca se concretizam, mas o corpo sofre como se fossem reais. Por outro lado, pensamentos de gratidão e força geram dopamina e serotonina, os hormônios do bem-estar.
Essas substâncias não apenas melhoram seu humor, mas fortalecem seu sistema imunológico, aumentam sua energia e ajudam você a lidar melhor com desafios. Epiteto ensinava que a verdadeira riqueza não está em ter muitas coisas, mas em apreciar o que já se tem. A gratidão não é apenas um pensamento positivo, mas uma ferramenta biológica para reprogramar seu corpo em direção à calma e ao equilíbrio. Se uma pessoa se concentra em pensamentos negativos constantemente, seu corpo reflete isso. Ela se sente cansada sem motivo aparente, sofre de dores de cabeça frequentes, sua respiração se torna superficial. Isso não é coincidência. É o resultado de um organismo que vive em estado de luta permanente. Mas quando você treina sua mente para enxergar o lado positivo de cada dia, para encontrar soluções em vez de problemas, seu corpo responde com mais energia, clareza e resistência. A diferença entre uma mente que te enfraquece e uma que te fortalece está nos pensamentos que você escolhe repetir. Antes de dormir, reflita sobre 3 coisas pelas quais você é grato. Não precisa ser algo grandioso. Basta reconhecer o que há de positivo em sua vida. Uma conversa inspiradora, um pequeno progresso em suas metas, o simples fato de ter saúde. Esse hábito não apenas acalma a mente, mas ativa os hormônios do bem-estar e prepara seu corpo para um sono restaurador. Marco Aurélio escrevia todas as noites sobre o seu dia, não para reclamar, mas para refletir e fortalecer seu caráter. Se você aplicar esse princípio, verá como seu estado mental e físico começarão a mudar. Sua mente é a ferramenta mais poderosa que você tem, mas apenas se aprender a usá-la a seu favor. Não permita que pensamentos automáticos de medo e preocupação assumam o controle. Sempre que sentir ansiedade, pare e mude a narrativa. Pergunte a si mesmo: esse pensamento me fortalece ou me enfraquece? Se não te fortalece, substitua-o por um que te ajude. Não se trata de ignorar a realidade, mas de treinar seu cérebro para responder com inteligência, em vez de reagir com medo. O corpo segue as ordens da mente. Se você alimenta pensamentos de força, sua energia aumenta. Se treina sua mente para a gratidão, seu sistema nervoso se equilibra. Se aprende a direcionar seus pensamentos, em vez de ser controlado por eles, terá dado um passo essencial na construção da sua melhor versão. Não deixe que sua mente te enfraqueça. Use seu poder para se transformar. Número 8. A mudança acontece quando você rompe com o passado. A verdadeira mudança acontece quando você decide romper com o passado. Você não pode construir uma nova realidade enquanto continua preso a emoções, histórias e padrões antigos que já não te servem. Marco Aurélio dizia: se algo externo te machuca, não é isso que te perturba, mas o julgamento que faz sobre isso. E você tem o poder de revogar esse julgamento agora mesmo. A chave para transformar sua vida não está em mudar o que aconteceu, mas em mudar sua relação com o passado. Se você continua carregando o peso de antigas experiências, seguirá repetindo o mesmo ciclo continuamente. O cérebro é plástico, está em constante mudança, mas só quando você lhe permite novas experiências e novos pensamentos. Se você se apega ao passado, está reforçando as mesmas conexões neurais e condicionando sua mente a viver em repetição. A neurociência demonstrou que, toda vez que você se lembra de um evento, está ativando e fortalecendo os mesmos circuitos cerebrais que o registraram originalmente. Ou seja, cada vez que revive uma decepção, um fracasso ou uma traição, está tornando essa experiência ainda mais forte em sua mente e em seu corpo. Epiteto ensinava que não podemos controlar os eventos externos, mas podemos controlar a maneira como os interpretamos. Se você decide enxergar o passado como um fardo, sua mente o usará como uma âncora que te mantém estagnado. Se alguém continua pensando em uma traição amorosa, sua mente permanece programada para a dor. Não importa quantas novas oportunidades surjam, sempre haverá uma parte do seu cérebro esperando que a mesma história se repita. Sem perceber, essa pessoa atrairá relacionamentos problemáticos, verá sinais de traição onde não existem e reagirá com desconfiança a qualquer situação. Não porque o presente seja igual ao passado, mas porque sua mente ainda opera com a mesma programação. E assim, o que se teme acaba se tornando realidade. Libertar-se do passado é um ato de disciplina mental. Não se trata de ignorá-lo ou fingir que nunca aconteceu, mas de decidir conscientemente que ele não terá mais poder sobre você.
Sempre que uma lembrança negativa surgir, diga a si mesmo: eu escolho me libertar do passado e criar uma nova realidade. Não pense nisso como uma simples afirmação, mas como uma declaração de intenção. Sua mente precisa de novas ordens para mudar sua estrutura, e a única forma de fornecê-las é por meio de pensamentos e ações alinhadas com a vida que deseja construir. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força não está no que você viveu, mas no que decide fazer com isso. Sêneca dizia: não é o que nos acontece que nos afeta, mas como interpretamos o que nos acontece. Se você vê o passado como uma prisão, permanecerá preso nele. Mas se o enxerga como uma lição que já cumpriu seu propósito, pode seguir em frente sem carregar esse peso. Você não é seus erros. Você não é seus fracassos. Você não é as feridas que alguém te deixou. Você é aquilo que decide ser a partir deste momento. O presente é o único lugar onde você pode agir. Se continua preso ao que foi, está desperdiçando a oportunidade do que pode ser. Concentre-se no que tem hoje, no que pode fazer agora. Se quer mudar sua história, pare de repetir os capítulos antigos. Cada dia é uma página em branco. Mas se você só lê as mesmas linhas repetidamente, nunca escreverá algo novo. A transformação não é um evento único, mas uma escolha constante. Sempre que o passado tentar te puxar para trás, lembre-se de que tem o poder de soltá-lo. Sempre que um pensamento te levar a uma velha ferida, decida conscientemente focar no presente. A vida não está te segurando. Você é quem segura a corda. Solte-a. Decida seguir em frente e verá que, quando parar de olhar para trás, o caminho à frente se tornará muito mais claro. E agora, mencionarei exemplos de algumas palavras que você pode dizer todos os dias. Afirmações simples que têm o poder de transformar seu pensamento e seu bem-estar. Número 9. Sou dono das minhas emoções. As emoções são uma resposta natural que todos experimentamos, mas o que realmente define nossa vida é como escolhemos responder a elas. Essa é uma ideia central na filosofia estoica, que nos ensina a sermos donos de nossas emoções, e não escravos delas. Ninguém pode evitar sentir frustração, tristeza ou raiva em momentos difíceis. No entanto, o que podemos controlar é a forma como escolhemos reagir. O estoicismo nos convida a observar nossas emoções, reconhecê-las e entender que elas não precisam ditar nossa vida. Pelo contrário, somos nós que temos o poder de escolher nossa resposta. A ciência apoia essa visão estoica. A inteligência emocional, que inclui a capacidade de reconhecer, entender e regular nossas emoções, está fortemente ligada à resiliência e ao sucesso na vida. Pesquisas mostram que pessoas com alta inteligência emocional são mais adaptáveis, lidam melhor com o estresse e, consequentemente, alcançam melhores resultados em seus relacionamentos e objetivos. Por meio da prática constante da autorregulação emocional, podemos fortalecer nossa capacidade de agir com calma e clareza, mesmo diante dos maiores desafios. Imagine alguém enfrentando uma situação estressante no trabalho. Talvez tenha discutido com um colega ou esteja sob pressão para concluir um projeto importante. Se essa pessoa não pratica o controle emocional, pode reagir impulsivamente, deixando que a raiva ou a frustração nuble seu julgamento. Por outro lado, se essa pessoa tem a habilidade de observar suas emoções sem se identificar completamente com elas, poderá dar um passo atrás e escolher como responder. Isso é o que os estoicos chamam de viver de acordo com a razão. A capacidade de não ser arrastado pelas emoções, mas sim escolher um curso de ação racional, é o que nos permite manter nossa paz interior. Para alcançar esse estado, é fundamental a prática constante. Uma das formas mais eficazes de fortalecer nossa capacidade de dominar as emoções é por meio da respiração profunda e da meditação. Esses métodos nos ajudam a reduzir o impacto imediato das emoções intensas, acalmar a mente e focar no que realmente importa. A respiração profunda, por exemplo, ativa o sistema nervoso parasimpático, que é responsável por acalmar a resposta de luta ou fuga em momentos de estresse. Ao praticá-la regularmente, aumentamos nossa capacidade de manter a calma e responder com serenidade a qualquer situação. A meditação, por sua vez, treina nossa mente para sermos mais conscientes dos pensamentos e emoções que surgem dentro de nós. Ela nos ensina a não nos identificarmos com essas emoções, mas sim a vê-las como fenômenos passageiros que podemos observar sem reagir impulsivamente.
O fortalecimento da atenção plena nos torna mais capazes de lidar com emoções de forma consciente e equilibrada. Além disso, a meditação não só melhora nossa capacidade de regulação emocional, mas reduz o estresse e aumenta nosso bem-estar geral. Sempre que se encontrar diante de uma situação emocionalmente intensa, lembre-se de que você tem o poder de escolher como responder. Em vez de se deixar levar por uma reação impulsiva, pare por um instante e respire profundamente. Observe suas emoções, reconheça-as, mas não permita que te controlem. Pratique esse hábito todos os dias e perceberá que, pouco a pouco, sua capacidade de lidar com emoções difíceis se tornará mais forte. Ser dono das suas emoções é um ato de liberdade interior. Não permita que as circunstâncias ou outras pessoas determinem como você se sente. Você é o único que tem o poder de decidir como reagir. Número 10. Tenho a força para superar cada obstáculo. Os obstáculos não são o fim do caminho. São a prova de que você está avançando. Cada vez que a vida te desafia, você tem a escolha de se render ou se fortalecer. O estoicismo nos ensina que dentro de nós existe uma força inquebrantável, capaz de resistir a qualquer tormenta. Não importa o tamanho do desafio. O que realmente define o resultado é a forma como você escolhe enfrentá-lo. Não se trata de evitar a dor ou o fracasso, mas de aprender a usá-los como ferramentas para o crescimento. A ciência confirma isso. A psicologia da resiliência demonstra que as pessoas que enfrentam dificuldades e as superam desenvolvem uma maior capacidade de adaptação e força mental. Não são aqueles que nunca falham que se tornam mais fortes, mas sim aqueles que se levantam uma e outra vez. Quando você encara um obstáculo e decide enfrentá-lo em vez de fugir, seu cérebro se reconfigura, tornando-se mais resistente a futuras adversidades. Cada desafio superado reforça a certeza de que você é capaz, de que pode suportar mais do que imagina e de que dentro de você há uma força que só se revela nos momentos difíceis. Imagine alguém que perde o emprego de forma inesperada. No início, sente medo, incerteza, talvez até desespero. Mas, em vez de ficar paralisado, decide agir. Começa a buscar novas oportunidades. Aprende novas habilidades. Adapta-se à situação. Com o tempo, não apenas encontra um novo caminho, mas também descobre que é mais forte do que pensava. Agora, essa pessoa já não teme tanto a mudança nem a incerteza, porque provou a si mesma que pode enfrentá-las e seguir em frente. A experiência a transformou. O que no início parecia uma crise se tornou a razão pela qual ela agora é mais forte, mais confiante e mais preparada para o futuro. Os estoicos compreendiam que o sofrimento não está nos eventos, mas na nossa percepção deles. Um obstáculo só é um problema se você o vê como um limite. Mas, se o enxerga como uma oportunidade para crescer, ele se transforma no seu maior professor. A vida não é injusta por colocar dificuldades no seu caminho. Essas dificuldades são necessárias para que você descubra seu verdadeiro potencial. Sem elas, você nunca saberia do que realmente é capaz. Quando enfrentar um desafio, não permita que o medo ou a frustração te dominem. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Swing, pergunte-se, o que posso aprender com isso? Use cada obstáculo como um treino para sua mente. A resistência não se constrói na comodidade, se constrói na dificuldade. Cada vez que você encara um problema com determinação, se torna mais forte, mais sábio e mais preparado para o que vier depois. Repita para si mesmo sempre que sentir que a situação está difícil. Tenho a força para superar cada obstáculo. Não diga isso como uma frase vazia. Diga com a certeza de que é verdade. Porque é. Você já superou dificuldades antes. Passou por momentos que na época pareciam impossíveis. E aqui está você, mais forte do que antes. Não há razão para pensar que agora será diferente. Não importa quão grande seja o desafio. Você é maior. Não espere que a vida seja fácil. Ela não será. Mas isso não importa, porque você é forte. E cada prova que enfrentar apenas te tornará ainda mais forte. Não se defina por suas derrotas, mas pela forma como se levanta depois de cada uma delas. Porque é na adversidade que se forjam os invencíveis. Número 11. Mereço ser feliz e bem-sucedido. Felicidade e sucesso não são privilégios reservados para alguns poucos. São direitos que todos nós temos. Não existe nada no universo que diga que você não pode ter o melhor da vida.
Não há uma lei secreta que determine que certas pessoas nasceram destinadas ao sucesso, enquanto outras devem se conformar com menos. Isso é uma mentira que nos fizeram acreditar. Mas chegou a hora de derrubar essa barreira mental. Não há absolutamente nada que te torne menos merecedor de felicidade e sucesso do que qualquer outra pessoa. A diferença entre aqueles que alcançam seus objetivos e aqueles que não alcançam está na crença que possuem sobre si mesmos. A ciência comprova isso. A psicologia positiva demonstrou que quando uma pessoa acredita que merece o melhor, seu bem-estar emocional melhora, sua confiança aumenta e suas ações começam a se alinhar com essa crença. Não é magia, é neurociência. A mente se adapta aos pensamentos que a alimentam. Se você acredita que não merece o sucesso, inconscientemente sabotará suas próprias oportunidades. Mas, se todos os dias afirmar com convicção que merece ser feliz e bem-sucedido, seu cérebro começará a operar sob essa nova realidade. Suas decisões mudarão, você atrairá melhores oportunidades, tomará atitudes com mais confiança. E pouco a pouco, essa crença se tornará um fato. Pense em alguém que passou anos duvidando do próprio valor. Talvez tenha crescido ouvindo que não é suficiente, que não tem o necessário para triunfar, que a felicidade é algo difícil de alcançar. Mas um dia, essa pessoa decide mudar essa história. Começa a repetir para si mesma: mereço ser feliz e bem-sucedido. No início tem dificuldade em acreditar nisso, mas não desiste. Com o tempo, seu comportamento começa a mudar. Ela passa a caminhar com mais confiança, busca melhores oportunidades, toma riscos que antes evitava, e o mais importante, para de aceitar menos do que realmente merece. As pessoas certas começam a entrar em sua vida. As oportunidades surgem, e não porque o mundo tenha mudado, mas porque ela mudou sua mentalidade. A vida começa a responder com a mesma energia que ela projeta. Os estoicos ensinavam que felicidade e sucesso não dependem de fatores externos, mas da nossa percepção e das nossas ações. Não é uma questão de sorte. É uma questão de preparação, constância e uma crença inabalável no próprio valor. Se você acredita que não merece algo, agirá de acordo com essa crença. Vai se conformar com menos. Evitará correr riscos. Permitirá que outros decidam por você. Mas quando realmente aceita que é digno do melhor, para de se contentar com pouco. Assume o controle da própria vida. Não espera que as coisas mudem. Você as muda. Todos os dias repita para si mesmo: mereço ser feliz e bem-sucedido. Não como uma frase vazia, mas como uma verdade absoluta. Você não precisa da validação de ninguém. Não precisa de uma justificativa externa para acreditar nisso. É seu direito. Mas esse direito só se concretiza quando você age de acordo com ele. Não basta apenas dizer. É preciso viver essa verdade. Se você sabe que merece ser feliz, pare de fazer coisas que te machucam. Se sabe que merece o sucesso, pare de procrastinar e comece a agir em direção às suas metas. Falar é fácil, mas a verdadeira transformação ocorre quando suas ações refletem suas crenças. Não espere que o mundo te dê permissão para ser feliz. Não espere que alguém valide seu sucesso. Ninguém vai aparecer para te lembrar do seu valor, se você mesmo não o reconhecer. Esse é um trabalho interno. E quando você realmente perceber que merece o melhor, verá sua vida mudar. Não porque o destino de repente decidiu sorrir para você, mas porque você decidiu reivindicar o que sempre foi seu. Número 12. Sou capaz de realizar grandes coisas. Seu potencial está esperando para ser descoberto. Não é uma questão de sorte ou circunstâncias externas, mas de como você decide encarar o mundo. Tudo o que você deseja alcançar está ao seu alcance, se tiver a coragem de acreditar em si mesmo. A confiança em suas próprias capacidades não é arrogância. É a base sobre a qual você construirá seu futuro. Se você duvida de si mesmo, já criou uma barreira antes mesmo de começar. Mas quando afirma com convicção: sou capaz de realizar grandes coisas, você reprograma sua mente para agir de acordo com essa crença. A ciência confirma isso. A neurociência demonstrou que nossas crenças têm um impacto direto na forma como nosso cérebro funciona. Quando você confia em si mesmo, fortalece as conexões neurais que facilitam a ação e a perseverança. Não é mágica. É a forma como seu cérebro se adapta aos pensamentos que você alimenta todos os dias. Se você acredita que é incapaz, seu cérebro reforçará essa ideia, fazendo com que haja com medo e dúvida. Mas se disser constantemente que é capaz,
seu cérebro criará novas conexões, permitindo que tome decisões mais seguras, mais ousadas e mais determinadas. Pense em alguém que todos os dias repete para si mesmo: sou capaz de realizar grandes coisas. No início pode parecer forçado, mas com o tempo esse pensamento se torna uma verdade interna. Sem perceber, essa pessoa começa a andar com mais segurança. Fala com mais convicção. Toma riscos que antes evitava. E o mais importante, começa a agir de acordo com essa nova identidade. Cada pequena decisão tomada com confiança a aproxima mais de suas metas. Não porque o mundo mudou, mas porque ela mudou a forma de encarar o mundo. O estoicismo ensina que não podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas podemos controlar como reagimos. E nossa forma de pensar é a primeira linha de batalha. Você não pode permitir que a dúvida e a negatividade dominem sua mente. Precisa treiná-la, assim como treinaria um músculo. A repetição é a chave. Todas as manhãs, olhe-se no espelho e diga em voz alta: sou capaz de realizar grandes coisas. Não diga isso como um exercício vazio. Diga com convicção. Se no começo parecer difícil acreditar, não importa. A repetição tornará isso real. E depois saia para o mundo e haja como alguém que realmente acredita nisso. Isso não significa que o caminho será fácil ou que o sucesso virá imediatamente. Haverá obstáculos, fracassos, momentos de dúvida. Mas a diferença entre os que realizam grandes coisas e os que não realizam é que os primeiros continuam apesar de tudo. Não buscam desculpas. Não esperam o momento perfeito. Simplesmente avançam, com a certeza de que são capazes. Essa confiança os mantém em movimento quando os outros desistem. A mente é como um jardim. Se você planta sementes de dúvida, colherá medo e limitações. Mas se planta pensamentos de confiança e determinação, colherá conquistas e satisfação. Todos os dias você tem a oportunidade de escolher quais pensamentos alimentar. E essa escolha determinará o que você será capaz de alcançar. Seu potencial é infinito, mas só se você decidir aproveitá-lo. Você não precisa da permissão de ninguém para realizar grandes coisas. Só precisa decidir e agir. Acredite em si mesmo, porque tudo o que deseja está esperando do outro lado dessa crença. Número 13. Sou grato por tudo o que tenho. Tudo o que você precisa para ser feliz já está na sua vida. Não no futuro. Não quando alcançar aquela meta. Não quando conseguir o que acha que falta. Está aqui e agora. Mas você só verá isso quando aprender a apreciar o que já tem. A gratidão não é conformismo. Não significa que você deve parar de aspirar a mais. Significa reconhecer o valor do que já possui. Se você não consegue ser grato pelo que tem hoje, também não será quando conquistar mais. Porque a mente que sempre busca o que falta nunca encontra satisfação no que já possui. A ciência confirma isso. Estudos em psicologia positiva demonstraram que a prática diária da gratidão melhora a saúde mental, reduz os níveis de estresse e aumenta a sensação de bem-estar. Não se trata apenas de se sentir bem por um momento, mas de treinar seu cérebro para focar no positivo. Quando você se acostuma a enxergar o que há de bom na sua vida, cria um estado mental mais resiliente, que te permite enfrentar desafios com mais força. A gratidão não muda a realidade, mas muda a forma como você a experimenta. A vida deixa de ser uma luta constante e se torna um presente. Imagine uma pessoa que, mesmo enfrentando dificuldades, tira um momento todos os dias para agradecer. Ela não faz isso porque sua vida é perfeita, mas porque entende que sempre há algo pelo que ser grato. Ela agradece pela saúde que tem, pelas pessoas que a cercam, pelas oportunidades, pelas lições que aprendeu. E ao fazer isso, sua perspectiva muda. Em vez de focar no que falta, ela começa a ver tudo o que já possui. E isso lhe dá força para seguir em frente, para superar os momentos difíceis com uma atitude diferente. Os estoicos entendiam isso melhor do que ninguém. Para eles, a felicidade não dependia do que se possuía, mas de como se percebia o que se possuía. Não se trata de acumular mais, mas de aprender a valorizar o que já se tem. Você pode viver com pouco e ser pleno. Ou pode ter tudo e continuar se sentindo vazio. A diferença não está nas circunstâncias, mas na sua forma de pensar. Aquele que consegue agradecer mesmo na adversidade encontra em cada dia um motivo para seguir em frente. A gratidão é uma força, porque te ensina a ver abundância onde outros só enxergam escassez. Faça da gratidão um hábito. Não deixe passar um único dia sem reconhecer algo bom na sua vida.
Reserve um momento pela manhã ou à noite para pensar em 3 coisas pelas quais você é grato. Escreva, se puder. Não precisam ser grandes coisas. Pode ser um amigo que te apoiou, um pequeno progresso, o simples fato de ter um teto sobre sua cabeça. O mais importante não é o tamanho do que você agradece, mas o ato de reconhecer. Porque quanto mais você agradece, mais consciente se torna da sorte que tem. Não espere até que sua vida seja perfeita para sentir gratidão. Não espere ter tudo o que deseja para valorizar o que já tem. A gratidão não é o resultado do sucesso, é a causa. Quando você aprende a valorizar o que tem, começa a atrair mais coisas boas para a sua vida. Não porque o universo te recompensa magicamente, mas porque sua mentalidade muda. Você passa a enxergar oportunidades onde antes via problemas. Você passa a viver com mais energia e com uma atitude que inspira os outros. E acima de tudo, isso te permite avançar com mais confiança. Agradeça hoje, não importa onde esteja ou o que esteja enfrentando. Não porque a vida seja perfeita, mas porque sempre há algo pelo qual ser grato. E quando a gratidão se torna sua forma de enxergar o mundo, tudo o mais começa a mudar. Número 14. A vida é preciosa. A vida é preciosa justamente porque é finita. Se fosse infinita, perderia seu valor. Se tivéssemos todo o tempo do mundo, não haveria urgência, nem motivação, nem razão para fazer algo significativo. Mas o fato de termos um tempo limitado é o que faz cada momento valer a pena. Os estoicos compreendiam isso perfeitamente. Por isso, em vez de temer a morte, usavam essa consciência como um lembrete para viver com propósito. Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Não como um pensamento sombrio, mas como um convite para valorizar cada instante, para não desperdiçar a vida com coisas triviais, para não deixar que o medo ou as distrações roubem o tempo que jamais poderemos recuperar. A ciência moderna confirma essa ideia. Pesquisas mostram que quando as pessoas refletem sobre sua mortalidade, tendem a tomar decisões melhores, passam a focar no que realmente importa, seus valores, seus relacionamentos, seu propósito. Quando sabemos que nosso tempo é finito, paramos de adiar a vida. Deixamos de agir como se fôssemos estar aqui para sempre. Tomamos consciência de que cada dia é uma oportunidade única e que desperdiçá-lo é um ato de ingratidão. A consciência da morte nos torna mais vivos, nos desperta do automatismo da rotina, nos impulsiona a agir. Quando você vive sabendo que o tempo é limitado, toma decisões mais sábias. Não se apega ao que não pode controlar. Não se preocupa com coisas pequenas. Não desperdiça energia em discussões sem sentido. Começa a valorizar o essencial. Uma conversa sincera. Um sorriso. O nascer do sol. O som do vento. Coisas pequenas que sempre estiveram ali, mas que antes passavam despercebidas. Porque quando você realmente entende que este momento não se repetirá, começa a apreciá-lo de verdade. A pressa desaparece. O estresse diminui. A vida se torna mais rica, mais profunda. Os estoicos falavam sobre a arte de viver. Não se trata apenas de existir, mas de viver bem. De viver com virtude, com propósito, com gratidão. De não ser escravo das emoções, das circunstâncias ou do passado. De entender que a vida não nos deve nada, mas que nós devemos à vida o compromisso de aproveitá-la ao máximo, não com ansiedade, mas com consciência. Com a serenidade de saber que cada dia é um presente que não se repetirá. Que cada momento é uma oportunidade de ser melhor, de aprender, de crescer, de amar. A atenção plena é essencial para isso. Estar presente, realmente presente, em cada instante. Não viver preso às memórias do passado, nem à incerteza do futuro. A vida está acontecendo agora. E toda vez que você se distrai, toda vez que sua mente se perde em preocupações desnecessárias, está deixando escapar algo que nunca mais voltará. Mas quando você se permite observar, sentir, ouvir, percebe que a vida nunca foi comum. Ela sempre foi extraordinária. Nós apenas não tínhamos aprendido a enxergá-la assim. A vida não é só trabalho, obrigações ou metas futuras. Não é um constante "quando eu tiver isso, serei feliz". A vida é o café quente que você está tomando agora. É o som da risada de alguém que você ama. É a sensação do sol na pele. O ar fresco da manhã. O conforto de uma conversa sincera. A felicidade não está em outro lugar, em outro momento, em outra conquista. Está aqui, agora. Mas para enxergá-la, você precisa parar, respirar e abrir os olhos.
Os estoicos nos ensinavam a deixar de nos preocupar com o que não podemos controlar e a focar no que está ao nosso alcance. E o que podemos controlar é a nossa atitude diante da vida. Podemos decidir como queremos vivê-la. Com gratidão ou com queixas, com atenção ou com distração, com propósito ou sendo levados pela inércia. A escolha sempre será nossa. E quando você entende que cada dia é um presente que não se repetirá, quando realmente compreende isso, a vida se torna muito mais bonita. Número 15. Atraio energia positiva e oportunidades. A forma como você pensa e encara a vida determina o que você atrai. Se você se concentra na negatividade, no que falta, no que deu errado, inevitavelmente atrairá mais disso. Mas se você mantém uma mentalidade positiva, se escolhe ver o lado bom das coisas e agir com determinação, começará a perceber como as oportunidades começam a surgir. Não se trata de magia nem de algo místico. É a forma como a mente humana funciona. Sua percepção molda sua realidade. Os estoicos compreenderam isso séculos atrás. Não são os eventos que nos afetam, mas a maneira como os interpretamos. Se você muda sua perspectiva, muda sua vida. A ciência já demonstrou que uma atitude positiva tem impacto real no bem-estar e nas oportunidades que surgem. Estudos em psicologia positiva mostram que o otimismo e uma mentalidade aberta reduzem o estresse, aumentam a resiliência e melhoram a qualidade de vida. Quando você treina sua mente para focar no que há de bom, começa a perceber mais soluções do que problemas. As oportunidades que antes pareciam invisíveis de repente se tornam evidentes. Não porque antes não existiam, mas porque sua mente não estava preparada para enxergá-las. A energia que você projeta influencia a forma como os outros te percebem. Uma pessoa com atitude positiva, que transmite confiança e entusiasmo, inevitavelmente atrai melhores interações e abre mais portas. Pense nisso. Alguém que mantém uma mentalidade aberta e otimista tem muito mais chances de encontrar soluções mesmo nas dificuldades. Imagine que você está em uma conversa casual, sem expectativa de nada especial. Mas porque demonstra interesse genuíno e uma atitude positiva, a pessoa com quem conversa menciona uma oportunidade que você nem estava buscando. Pode ser uma oferta de trabalho, uma ideia de negócio ou um contato valioso. Isso não acontece porque o universo conspirou magicamente a seu favor. Acontece porque seu estado mental fez com que estivesse mais receptivo, mais disposto a se conectar com o mundo e com as pessoas ao seu redor. Os estoicos nos ensinam que não podemos controlar o que acontece, mas podemos controlar como reagimos aos desafios. E você tem duas opções: ver cada obstáculo como um bloqueio ou como uma oportunidade para crescer. A forma como você escolhe reagir define seu destino. Se enfrenta os problemas com uma mentalidade positiva, não apenas se sentirá melhor emocionalmente, mas também inspirará mais confiança nas pessoas ao seu redor. A energia que você transmite afeta os outros e, de alguma forma, retorna para você. A chave está em treinar sua mente para buscar o positivo em cada situação. Isso não significa ignorar os problemas, nem viver em uma fantasia. Significa reconhecer a realidade, aceitar os desafios e escolher enfrentá-los com a melhor atitude possível. A gratidão é uma ferramenta poderosa nesse processo. Quando você foca no que já tem, em vez do que falta, sua percepção muda. Você começa a enxergar possibilidades em vez de limitações. O que antes parecia um problema insuperável, agora se transforma em uma lição que te fortalece. A vida nunca será perfeita. Sempre haverá obstáculos, mas uma mentalidade positiva permite que você os atravesse com mais clareza e determinação. Em vez de ficar preso na reclamação ou na frustração, pergunte-se: o que posso aprender com isso? Como posso usar essa experiência para me tornar melhor? Ao fazer isso, você toma o controle da sua vida e se transforma em alguém que não apenas espera oportunidades, mas que as cria. A atitude com que você enfrenta cada dia determina até onde pode chegar. Cada manhã é uma nova chance de decidir qual energia você vai projetar no mundo. Se você escolhe o pessimismo, tudo parecerá mais difícil e mais pesado. Mas se escolhe o otimismo, mesmo diante das dificuldades, sempre haverá algo a aproveitar. Isso é um hábito que se constrói com prática. Comece agradecendo por algo todos os dias. Encare os desafios com determinação. Cerque-se de pessoas que também busquem crescer. Com o tempo, você perceberá que sua energia muda, seu ambiente responde de forma diferente
e as oportunidades começam a surgir. Tudo começa com a mentalidade com que você escolhe viver. Antes de encerrar, quero que tome um momento para se comprometer consigo mesmo. Escreva sua própria frase de compromisso. Algo como: hoje começo minha jornada rumo à minha melhor versão. Sou estoico. Ou qualquer outra frase que te inspire. Esse é o primeiro passo para iniciar sua transformação. Lembre-se, cada palavra que você diz tem poder. E esse pequeno ato de escrever sua frase é o começo de uma nova mentalidade. Não subestime o impacto desse primeiro passo, porque hoje você marca o início de uma nova fase na sua vida. Faça isso agora e dê o primeiro passo rumo à sua melhor versão. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima!